Para dar prosseguimento às atividades deste módulo, compõe a próxima mesa o excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos. Para tratar do tema o Conselho Nacional de Justiça e a Litigiosidade, o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Aloísio Correia da Veiga. Com a palavra, o presidente de mesa, desembargador Alexandre Luiz Ramos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu não poderia iniciar aqui esse painel sem antes agradecer a disponibilidade do ministro Aloísio Correia da Veiga, que deixa seus afazeres no TST, e não são poucos, né, ministro? Mais de 10 mil processos por ano em cada gabinete, para participar deste evento da escola, que este ano tem como tema transversal a litigiosidade. Então, antes de passar a palavra ao ministro Aloísio, que vai tratar sobre o tema o Conselho Nacional de Justiça e a Litigiosidade, eu passo a leitura do currículo resumido do ministro Aloísio, que integra o Tribunal Superior do Trabalho, é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho, professor honoris causa da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi diretor no biênio 2011 a 2013 da Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, ENAMAT, e membro da Comissão Executiva Nacional do Concurso Público Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, também vinculado à ENAMAT. Então, pelo tempo aproximado de 1 hora, passo a palavra ao excelentíssimo ministro Aloísio. Muito obrigado, desembargador Alexandre Ramos. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento especial pelo convite que me fizeram, poder estar aqui, né? A desembargadora Mari Hélida Migliorini, né, é vice-presidente do tribunal e diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e ao meu querido e particular amigo, né, Zé Lúcio Munhoz, né, já de outras, né, histórias que tivemos juntos, né, na magistratura trabalhista, desde São Paulo, não é mesmo? E Sua Excelência resolve vir para um lugar paradisíaco, né? E a gente morre de inveja, porque, de fato, é para poucos esse privilégio de estar aqui em Santa Catarina, que é uma terra maravilhosa, realmente. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, para a gente poder trocar umas ideias. É que meu kit palestra eu deixei, por isso que eu tive que pedir aqui a mala. Né? Bom, mas de poder estar aqui para nós conversarmos sobre temas assim polêmicos. E essa história da própria interação dos atores, né, desse mundo jurídico, nessa quadra que nós vivemos, de grandes transformações, e que, naturalmente, importa numa mudança de paradigma, numa mudança de comportamento e, talvez, uma mudança de cultura. Pelo que nós costumamos ver ou presenciar com relação à história da atividade jurisdicional ao longo desses anos, não é? E, naturalmente, o que a atividade jurisdicional representa, não só para nós, juízes, mas para, e sobretudo, para os jurisdicionados. Se a atividade jurisdicional não está agradando os juízes, não é? O que vão dizer os jurisdicionados da nossa prestação jurisdicional, o que ela representa nesse cenário e a história que nós recebemos de século. Desde o fim do século XIX, se questiona a morosidade da justiça. A atividade jurisdicional nunca contemporânea ao fato controvertido. Quando
há uma mudança de comportamento com relação ao final do século XIX, no princípio do século XX, a mudança da estrutura da atividade jurisdicional, de modo que havia, naturalmente, o interesse de poder proporcionar uma resposta pela monopolização da administração da justiça pelo Poder Judiciário, há uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento inicia-se com o Tratado de Versalhes, inicia-se com os movimentos sociais de então e culmina com com o final da Segunda Guerra, que realmente toda essa estrutura modifica-se no sentido de mudar o comportamento do caráter individual para ter o homem como centro das ações sociais e como um elemento de destinação do bem-estar social. E nota-se pela Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 e pela Americana de 1969, não é, o Pacto de São José da Costa Rica, que modifica também e começa a grande modificação com relação à estrutura do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, o acesso à justiça. Em segundo lugar, a duração razoável do processo. Não bastava tão somente criar-se o acesso, a possibilidade de a parte vir pretender a reparação. Eu vou falar rapidamente dessa parte para não perdermos um tempo muito grande, mas exatamente nesse sentido, não bastava tão somente garantir à parte o acesso à reparação da lesão de direito. Era necessário que houvesse um tempo razoável de duração do processo para que o bem da vida fosse entregue, pelo menos dentro de uma razoabilidade do fato ou da lesão de direito. E isso nós não nos notabilizamos por essa entrega da prestação jurisdicional em tempo real. É verdade que a história demonstra que apenas os herdeiros sucessores eram aqueles que iam receber o bem da vida. E uma grande constatação é a oração aos moços do Rui Barbosa, que, em 1920, faz um alerta aos alunos e aos bacharéis em direito de então sobre a ideia e sobre o caráter nefasto do chamado juiz tardinheiro, não é? Que a lide jazia inerte na mão de um poderoso que não havia correlação em que pudesse reparar um dano tão cruel. E essa história atravessa no tempo. E atravessa no tempo, e nós recebemos, no final do século XX, no Brasil, uma constatação de que havia em andamento, tramitando, mais de 90 milhões de ações. A maioria delas sem um provimento. E uma grande maioria aguardando num arquivo provisório o provimento futuro. Isso criava uma série de constrangimentos. Quando eu estava na Escola Nacional de Magistratura, num congresso com a Escola da França, a Escola Nacional de Magistratura Francesa, e nós dizíamos, olha, no Brasil estava eu, o ministro César Rasfor Rocha e o Dipp, Gilson Dipp, do STJ, que eram nossos parceiros da Infam, e dizíamos assim, no Brasil há 100 milhões de ações em andamento. E falando como se fosse uma coisa normal dizer 100 milhões de ações em andamento. O francês lá quase teve uma síncope, porque a população francesa é de 45 milhões de habitantes. E 100 milhões de ação em andamento representava 2 processos para cada francês vivente, né, em juízo. Então, é algo inimaginável. Alguma coisa está errada nessa estrutura. E o que aconteceu no final do século? A nossa geração é a geração que clamou por liberdade. Nós somos oriundos de uma época em que houve uma mudança política no Brasil seríssima, né, em que, durante 21 anos de uma etapa, o que ocorreu foi exatamente a restrição das liberdades individuais.
da lesão do direito, da reparação da lesão do direito, tudo isso havia um certo incômodo, e esse foi o parâmetro que geriu a uma geração, pelo menos. E essa geração que clama por liberdade concebe a Constituição de 1988. E a Constituição de 1988, ela eleva, em nível constitucional, primeiro, o acesso à justiça, pela inafastabilidade da apreciação de lesão pelo Poder Judiciário, a facilidade de acesso até por gratuidade, mecanismos de gratuidade, o devido processo legal, a amplitude do contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões judiciais e a questão do aspecto recursal, da possibilidade de revisão recursal, com proliferação de recursos. É claro que, diante de uma demanda reprimida, vinda de décadas de restrição de pronunciamento ou de manifestação de vontade, com toda a possibilidade de acesso a uma explosão de litigiosidade. E essa explosão de litigiosidade, num primeiro momento, atribui-se a uma demanda reprimida, por força até do próprio comportamento político de então. Mas, a partir daí, essa demanda reprimida não se torna uma presença permanente. Outras constatações demonstram que a explosão de litigiosidade traz como elemento uma série de causas que gerarão consequências indubitáveis na própria vida do Poder Judiciário. Então, hoje nós temos lesões, ou para dizer que a litigiosidade poderia estar reproduzida em ações individuais, em ações coletivas e em ações de massa. Identificando esses três núcleos da própria litigiosidade, nós vemos que as ações individuais podem se repetir de uma maneira absoluta. As ações coletivas, elas têm como característica, ou teriam, em princípio, como característica, a resolução de conflitos que abrangesse um grupo, um determinado segmento, solucionando um conflito de interesses, que, na realidade, nós vamos chegar à conclusão que, muitas vezes, não soluciona coisa nenhuma, apenas e tão somente acentua o conflito. E as famosas ações de massa. Essas, nós temos aí a litigiosidade declarada, até como um exemplo clássico, que são os call centers. Não é? O call center é uma atividade em que eu sou chamado para enganar o usuário daquilo que ele está pretendendo, ou pelo menos dar um tempo na pretensão, ou procurar empurrar um pouquinho com a barriga para poder solucionar o problema. Então, o call center, aqueles que atendem no call center não têm autoridade para resolver. Tanto não tem que ele transfere, não é, para aquele... não é, vou transferir agora a sua ligação para o setor superior, que poderá resolver isso com mais... Então, é tal história, não tem autoridade para resolver a questão que está sendo posta. Se não resolve, a turma vai para o PROCON, tentar resolver no PROCON a questão que está lhe incomodando, lesando um direito. O PROCON não resolvendo, entope os juizados especiais, com demandas em quantidade absurda. E essa questão das lesões de massa, elas vão naturalmente entupindo o Poder Judiciário nessa explosão litigiosa. Eu trouxe os dados estatísticos. Em novembro de 2014, o ministro Lewandowski
na abertura do seminário organizado pelo Conselho da Justiça Federal, ele traz uma questão dizendo o seguinte, olha, a litigiosidade foi tão grande, e essa explosão da litigiosidade, que os cidadãos eles se asseguram que têm direito protegido pelo Estado, mas não têm como resolver. E é preciso que haja um formato para que possa dar vazão a essa demanda. E esse formato que vai dar vazão a essa demanda é um formato que envolve todos os atores não só da jurisdição, mas os atores envolvidos na relação jurídica. Então, é preciso saber o seguinte, quem irá resolver esse problema? Atribuir aos juízes, tão somente? Olha, os senhores são responsáveis por resolver o conflito social. Os senhores são responsáveis por resolver e dar aso, dar cumprimento às demandas que lhes são postas. Chega a um ponto que não há como eu poder sobreviver a uma pressão desse sentido, né? Hoje nós temos a chamada IPM, né? Que é o Índice de Produtividade do Magistrado. Temos o IPS-JUD, que é o Índice de Produção dos Servidores dos Judiciários. Temos o IAD, que é o Índice de Atendimento de Demandas. Quer dizer, então, nós procuramos traduzir num sistema, numa codificação, aquilo que realmente impressiona pela tormenta que está acontecendo. Não é? A convivência com o número de ações pendentes de julgamento sem que haja uma solução, pelo menos aparente. Então, em primeiro lugar, é preciso entender o seguinte, é identificar a causa da litigiosidade. Qual a causa da litigiosidade? E qual a mudança? Nós sabemos que a primeira causa de uma litigiosidade absoluta se deu através da própria Constituição de 1988, que era o anseio de liberdade mesmo. E esse anseio de liberdade, ele imprimia na demanda que estava reprimida ao longo de muitos anos a possibilidade de obter em juízo a reparação de um direito. Sobretudo porque, em nível constitucional, foi elevada as garantias ou os princípios inerentes à própria atividade jurisdicional. Né? Novamente, o due process of law, a contraditório, a ampla defesa, o acesso, a inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, da lesão à ameaça, a lesão de direito. E nós tivemos, no Judiciário Trabalhista, a seguinte história. Em 1941, quando a Justiça do Trabalho ingressou no Poder Judiciário, o número de habitantes no Brasil, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes. E naquele ano de 1941, foram distribuídos para a Justiça do Trabalho 19 mil ações. Em 2017, foram distribuídos para a Justiça do Trabalho, até agora, até setembro desse ano, 1.989.000 ações. E hoje nós somos 207 milhões de habitantes. Se nós fizermos um estudo comparativo, vamos ver o seguinte, isso daí é uma conta matemática que não fui eu que fiz, porque eu me enrolaria, com certeza. Mas se nós pegarmos 41 milhões e 10 mil ações, vamos ver que dos 207 milhões para 1.900.000 ações, a judicialização de ações aumentou 100 vezes. Então,
alguma coisa aconteceu. E esse acontecimento não podemos atribuir tão somente à questão do acesso, à questão da Constituição cidadã, da independência, da liberdade, dos anseios de liberdade. Alguma coisa aconteceu aí. E é preciso que nós tenhamos como elemento exatamente a identificação dessa história que abarrotou em demasia o judiciário. E aí nós temos uma série de contrapontos a fazer. Primeiro, a nossa história na magistratura. É só uma reflexão para a gente ver. É claro que quando eu falo isso, eu vou dizer uma coisa: eu fui magistrado de primeiro grau, juiz substituto, quer dizer, como todo mundo, não é mesmo? Juiz substituto, juiz titular, fui para o tribunal, né? Dei uma corrida aí na história da vida, né? E a primeira coisa que nós tínhamos, quando tomávamos posse como juízes, era o sentimento da liberdade intelectual. Olha, eu, como juiz, não admito que haja interferência na minha liberdade intelectual de julgar. Então, se vinha, quando os velhinhos diziam alguma coisa, né, aqueles velhinhos lá de cima, Tribunal Superior, esses negócios, né, chegavam e diziam alguma coisa sobre determinada coisa, esse cara está desatualizado, não é nada disso, não é? E não vai influir na minha liberdade intelectual. Não é? Eu julgo segundo a minha convicção. E essa minha convicção não pode sofrer qualquer restrição ou interferência em termos de qualidade. E assim me posicionava. E assim, muitas vezes, julgava contrariamente ao entendimento majoritário. Isso, não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas o julgamento contra o entendimento, nem estou fazendo propaganda para acompanhar a jurisprudência, mas o entendimento, o julgamento contra o entendimento majoritário provocava o quê? A dilação temporal do processo. E essa dilação temporal do processo, para chegar 5, 6 anos depois, via o tribunal e dizia: olha, nós pacificamos o entendimento nesse sentido, então é contrário ao entendimento do juiz, vamos aplicar o entendimento que prevalece. E nessa esteira de vida, perdeu-se anos e anos e anos de solução ou de dilação temporal, em nome de uma liberdade intelectual. Então, a questão exatamente, tudo isso levou a essa explosão de litigiosidade. E não só isso, vários outros elementos. Primeiro, a questão cultural. Nós temos, culturalmente, uma história de que a reação ao inadimplemento é litigiosa, é judicializada. Então, nosso espírito não é de negociação, o nosso espírito é de judicialização. Me contrariou, vou para o juízo. Não é? Quantas vezes a gente vê isso na rua? Olha, eu vou procurar meus direitos, não é mesmo? Isso em relações comuns, que podem ser resolvidas num simples sentar, num simples diálogo. Então, nós temos culturalmente uma história litigiosa, uma história de judicializar as questões. Além disso, vários outros elementos, crise econômica, a morosidade da justiça, que notabilizou e norteou muito desvio de comportamento processual, abuso do exercício do direito processual. E a outra, o inadimplemento voluntário das obrigações. Esses elementos, essas condições, são indicadores de um aumento da própria litigiosidade. Inadimplemento voluntário da obrigação, a cultura litigiosa, a cultura beligerante, a cultura de resolver as questões judicialmente, as crises econômicas e a morosidade da justiça. Se eu posso prorrogar a solução durante 5 anos, né, eu tenho, pelo menos, um respirador artificial
que vai me dar uma sobrevida durante um determinado tempo. Então, vou, naturalmente, utilizar daquilo que a lei me dá, que é, naturalmente, o devido processo legal com os recursos inerentes. E qual foi essa grande mudança com relação ao volume que se estabeleceu no século XX? A essa quantidade de processos sem solução e o aumento da litigiosidade. Foi exatamente procurar mecanismos. E os primeiros mecanismos vieram porque já estavam internacionalmente delineados nas convenções internacionais, sobretudo naquela que nós subscrevemos, que nós ratificamos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que era exatamente o seguinte: olha, razoável duração do processo acima de tudo, e a questão do acesso a um processo justo e razoável, em tempo razoável. E nós viemos de adotar isso em nível constitucional com a emenda 45. E a emenda 45, ela traz questões, primeiro essa da razoabilidade, segundo da questão do acesso, enfim, todo esse delineamento de cultura internacional com uma possibilidade, que era exatamente delinear a estrutura de como nós vamos resolver isso. E houve aí os pactos republicanos por um judiciário ágil e eficiente. Então, era necessário dotar o Poder Judiciário de elementos para que ele pudesse ser ágil e eficiente, ou seja, fazer rápido e bem feito. E é essa grande mudança do comportamento até com relação aos juízes, com o estabelecimento de metas, enfim, que isso tem criado um transtorno, de fato, muito grande, porque muda a zona de conforto. E com essa história e com essa estrutura do Poder Judiciário, nesse sentido, com esses pactos republicanos, houve alterações legislativas infraconstitucionais no processo civil, que culminou até com o novo Código de Processo, no processo do trabalho, enfim. E qual era a grande questão? Identificar essas lesões, ou essa explosão litigiosa, e como se resolver. Se a explosão litigiosa tinha que ver com repetição de ações, era necessário que se cuidasse de um instrumento capaz de evitar essa repetição de ações. Não só com um filtro de admissibilidade recursal, procurando retirar da admissibilidade recursal a possibilidade de estar a parte exercendo livremente a utilização de recurso. Mas, dentro dessa esfera, era saber exatamente o seguinte: como fazer. E aí vem a grande mudança do paradigma, a grande mudança da história. É sair do clássico, da clássica história e estrutura da civil law, para migrar pela autoridade dos precedentes. E como fazer essa mudança para que os precedentes pudessem ser determinantes na solução de conflitos e, com isso, evitar algo chamado repetição de ações. E qual seria a estrutura da adoção de essa mudança de comportamento para que a força dos precedentes tivesse autoridade para solucionar demandas repetitivas? É algo que não pode ser implementado da noite para o dia. É claro que leva um tempo, até para que ingresse no consciente comum, no inconsciente coletivo, a necessidade de adoção de algo que possa ser eficaz, eficiente. Não digo perfeito, mas eficiente. Que rompa com
o antecedente. Porque o antecedente, a cultura antecedente da prestação judicional, no molde que ela era prestada, criou exatamente, primeiro, um resíduo absoluto. Então, é preciso que haja uma modificação. De que maneira? E qual a razão e por que o precedente pode ser um elemento de cognição, de conhecimento, de conexão, perdão, um elemento de conexão entre a prestação judicional e a solução das lides pendentes. Nós tivemos, naturalmente, com a Emenda Constitucional 45, a adoção da súmula vinculante. E a súmula vinculante foi, é verdade, uma mudança de paradigmas, foi um rompimento, de fato, com a estrutura anterior. Não é? Porque o precedente jamais fora, não é? E a jurisprudência jamais foi fonte do direito. E, no entanto, ela passa a ser fonte do direito, porque tem um aspecto vinculante. E a súmula vinculante passa a fazer parte do nosso dia a dia. Depois vem as reformas, com o 543, com a repercussão geral, com os recursos repetitivos. Enfim, algo que pudesse criar uma solução de conflito através de um posicionamento para que a tese jurídica, não é o caso concreto, mas a tese jurídica discutida tivesse uma interpretação. E de que maneira se faz isso? Ampliando o debate. É claro que os incidentes de resolução de recurso repetitivo, eles são julgados pelos tribunais superiores, assim como os incidentes de resolução de demanda repetitiva pelos tribunais. E é necessário que haja uma construção através da repetição de interpretação sobre tese jurídica idêntica, que, afetada, representam a própria controvérsia. E isso através de um debate maior, até com audiências públicas, enfim, trazendo os atores sociais para a solução, já que a arena da discussão aumentou, o campo, o teatro do debate aumentou, é necessário que se ouça os interessados. Não só os interessados partes no processo, mas os interessados correlatos naquela tese jurídica, para que nós possamos criar uma decisão que possa ser paradigma. E, do momento que eu adoto uma decisão paradigma, eu evito a repetição de ações. E essa repetição de ações é necessário que tenha elementos que garantam algo chamado impossibilidade ou mecanismos para evitar o abuso do direito processual, a repetição de ações. Porque nós sabemos, e o Capelletti aqui disse uma coisa interessante, assim, a distinção do litigante eventual para o litigante habitual é o número de vezes que ele está no cenário da justiça, não é mesmo? Então, nós temos litigantes habituais. E litigante habitual com pompa e circunstância, na maioria das vezes, o próprio poder público, não é? Através das suas empresas, enfim. Né? Na Justiça do Trabalho, nós vemos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. São os litigantes habituais do processo, em que vão discutir aquele plano de carreira, aquele plano de cargos e salários, né? Durante 20 anos, com todos os empregados do seu corpo de servidores, com ações individuais, repetindo a mesma cantilena, atravancando o Poder Judiciário, os recursos sendo utilizados até o extraordinário para
receber a tutela jurisdicional da mesma forma que recebeu anteriormente. Então, para isso, é necessário que haja um mecanismo de adoção. Agora, é claro que a jurisprudência tem que ser algo coerente, para que dê segurança jurídica. Se a jurisprudência for coerente, ela trará como consequência a segurança, o norte de comportamento. E, naturalmente, eu posso dizer que, uma vez adotada uma jurisprudência que se torna coerente, eu evito a litigiosidade, eu retiro uma litigiosidade maior, mais insidiosa. Agora, é verdade, sem que haja, naturalmente, uma inibição da minha liberdade de julgar, da minha liberdade intelectual. Porque, se o caso não tiver correspondência, eu não estou obrigado a ele. Se a questão tiver superada, também não, só que eu tenho que fundamentar. E é na minha fundamentação que eu retiro o arbítrio. E a história de eu poder ter como parâmetro, como norte, uma discussão da qual eu participei, porque quando se cria um incidente, uma resolução de incidente de recurso repetitivo, e a solução de uma resolução de um incidente de recurso de repetitivo e de demanda repetitiva, o que vai acontecer é exatamente o seguinte: eu participei daquilo, mesmo estando no primeiro grau, porque foi a partir das minhas decisões que se chegou à discussão maior, ao debate maior. Agora, como toda decisão, ela pode ser vencedora ou vencida. Não é? É interessante isso, né? Quando a gente ingressa no colegiado, a primeira frustração nossa é que a gente fica vencido, né? Isso para o ego é uma coisa horrorosa, né? Assim, olha, o senhor está com um voto brilhante aqui, mas vencido. Mas também não é tão ruim assim, que ele pode ser a jurisprudência dominante do amanhã, não é? Já dizia o Marco Aurélio, não é mesmo? Diz que todo voto vencido é jurisprudência pode ser a jurisprudência dominante da manhã. Então, a questão é exatamente saber o seguinte: eu sou partícipe disso. E dessa estrutura sairá, naturalmente, uma definição. Agora, tem que ser debatida. Ela torna-se muito mais palatável quando o debate é mais abrangente, quando eu vou discutir, de fato, a tese jurídica controvertida. E aí eu tenho que ouvir os atores, eu tenho que ouvir a sociedade. Por isso que a ação civil pública é algo assim imprescindível nas resoluções das demandas e dos recursos repetitivos, porque abrange, aumenta, alarga o espectro, que não fica só restrito às partes. E virão outros atores interessados também, que são os amicus curiae, a dar, naturalmente, respaldo à própria normatização daquela tese jurídica, com uma interpretação que, razoável, ingressará no próprio mundo jurídico da solução das demandas. E, com isso, haverá, naturalmente, na reiteração e na vinculação pela adoção da interpretação daquela demanda repetitiva para a sociedade e para os atores do judiciário, que, naturalmente, terão a inibição da repetição de ações e da abusividade do exercício do direito processual. Essa é uma das razões que poderá, naturalmente, interferir no nosso universo da atualidade. Porque hoje nós vivemos com as metas. Hoje nós vivemos atormentados pelas metas. É a meta 2 do CNJ, é a meta 3. A meta 2 foi ele que estabeleceu. Foi né? Não é mesmo? Eu já estou na meta 7, né? Então,
Mas, na realidade, é isso aí. Hoje, o judiciário vive das metas. E o juiz já acorda com aquela meta na sua bagagem. Olha, eu tenho que cumprir a meta. Aí, quando ele chega e deixa o juiz, quando isso acontece, de tão somente... Porque o juiz hoje não é mais aquele juiz tão somente voltado para a tertúlia do despacho da sentença, da decisão e da sentença, das decisões interlocutórias da sentença. Hoje o juiz é um gestor. Não é? E quando diziam isso, se falasse isso há uns 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, olha, o senhor é um gestor da sua unidade judiciária, o cara tinha, sabe, ele surtava, né? Porque eu não sou. Primeiro, o juiz não era fiscal. Na primeira vez que surgiu a competência para a cobrança das contribuições previdenciárias, houve uma estupefação, porque o juiz se sentiu, eu não sou fiscal, como é que eu vou fazer cobrança? Estão pensando o que é da vida? Eu não vou cobrar coisa nenhuma. E a questão da competência é exatamente o seguinte, a autoridade do Poder Judiciário com a competência que veio com a execução fiscal, né? Porque aquilo ali não era, né, cobrador, não se tratava do cobrador, se tratava do exercício de uma atividade de execução fiscal. Mas, de fato, isso mudou a zona de conforto. Mudando a zona de conforto sempre altera o comportamento. E essas mudanças elas foram ocorrendo cada vez mais frequentes. E hoje o juiz ele se tornou um gestor da sua unidade de jurisdição, porque ele não só tem as metas a atingir, mas ele tem toda a estrutura organizacional de uma atividade judiciária ou de uma unidade judiciária que tem um processo eletrônico, que tem controles de estatísticos das mais diversas matizes, que tem que passar pela sua autoridade, que tem que passar pela sua gestão. E gerir a unidade de jurisdição no sentido de dar cabo, de identificar o que está acontecendo naquela unidade jurisdicional. Por que uma vara tem de resíduo 100 processos, por exemplo, e na outra tem 5.000? Porque, se tiver na hora, avisa, hein? É porque esses caras ficam falando, né? Então, mas por que na unidade de jurisdição tem essa história, essa diferença? Então, é preciso que o juiz gestor tenha noção do que está acontecendo, porque a cobrança e o próprio Conselho Nacional de Justiça hoje cobra porque é preciso que o juiz responda à sociedade. Ele é um servidor. E como servidor público, a exigência é que ele atue nesse sentido, de prestar um serviço público, e a atividade jurisdicional virou serviço público mesmo, de prestar um serviço público com qualidade, com eficiência e com rapidez, porque é o que espera a sociedade. Aí vão dizer, pô, mas espera aí, então dê estrutura. Não é? A estrutura de servidores capazes, capacitados. Vê que o Estado está se preocupando mais com isso. Não é? Outrora, não se ouvia falar em escola de formação e aperfeiçoamento, nem de servidores, nem de magistrados. E nós temos como paradigma a escola de magistratura francesa, que já tem mais de 100 anos, cumprindo uma atividade de formação inicial, não é? a formação continuada e a formação de formadores, como etapa da atividade, como aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, porque a mudança é muito grande, né? E essas mudanças nós estamos sofrendo a cada dia que passa. Agora, é verdade, nós herdamos um modelo
um modelo jurisdicional, um modelo de atividade de jurisdição, um modelo que nos sufocou na medida em que recebemos com um acervo absoluto, imenso, de processos, que nós, né, não demos causa, não fomos os construtores daquele resíduo que nos legaram, mas precisamos dar conta daquele resíduo. E, dando conta daquele resíduo, nós não podemos deixar que o resíduo retorne. E, para não retornar, e nessa identificação da litigiosidade, nós vamos ver que as demandas são repetitivas e que a nossa clientela é a mesma. Na Justiça do Trabalho, nós vamos ver que os bancos dominam. Não é? Quando não é banco, é empresa, sociedade de economia mista. E, na atualidade, a sociedade de economia mista, o que discute? Responsabilidade subsidiária. E esse efeito da responsabilidade subsidiária está levando à incidência de conflitos monstruosos. E o Estado insiste, mesmo quando ele não tem razão, em defender a ausência de responsabilidade quando a culpa em vigilando está demonstrada, quando existe até mesmo a culpa em eligendo, e leva até em grau superior. Então, é necessário que se iniba esse abuso do exercício de direito processual, porque, na realidade, o que está pretendendo é postergar a solução definitiva do conflito. Então, é preciso que essas decisões sejam atacadas. E é verdade, do momento que houve a DC 16, vamos discutir o quê? A não vinculação da decisão, olha aqui, é justa. O Estado tem que ter responsabilidade, não é? Se nós formos... por que o Estado não tem responsabilidade? Não é? Ele se torna responsável pelo que cativa, não é mesmo? Mas a decisão foi essa. Olha, a regra do artigo 71 está vigendo. Será que o debate foi tão abrangente a ponto de entender todo a res in judicio deducta e a questão controvertida? Será que... é tal história. Eu, quando era juiz, estava conversando com o desembargador Humberto Rufino, que está lá atrás, ó. Mas, na nossa época, chamava-se Junta de Conciliação e Julgamento. Vocês, claro, não se lembram, porque não eram nascidos, né? Mas, nas juntas de conciliação e julgamento, e eu era titular da Junta de Conciliação e Julgamento de uma cidade chamada Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, era uma cidade serrana, bem gostosa até, por sinal, e o Teresópolis tinha, lá na junta, tinha uma servidora da empresa prestadora de serviços. E eu fiquei 10 anos como titular dessa junta, e a servidora era a mesma. A empresa prestadora de serviços mudou umas 50 vezes, né? E, como a sede era na capital, no Rio de Janeiro, das empresas prestadoras, ela mandava pelo correio a carteira e o uniforme para trocar. Então, se perguntasse a ela quem é o seu patrão, ela apontava para mim, porque não conhecia outro, né? Então, essa é a realidade que nós vivemos. E quantas vezes... Teve uma vez que, lá no Tribunal Superior, a empresa prestadora deixou de pagar o salário de 3 meses para os caras lá. E nós nos vimos pagando o maior mico do mundo, fazendo vaquinha para dar dinheiro para os caras lá. Isso era, gente, tinha que mandar torcer o pescoço da empresa, né? Então, são coisas que... Mas, olha, houve uma decisão judicial, não é? De nível constitucional. Então, o que nós temos que fazer? Enfrentar a culpa em vigilando, que nós também, por uma questão de mudança de comportamento, não enfrentamos. Por quê? A nossa história
e a nossa formação era o mero inadimplemento. Então, esse mero inadimplemento equivale à culpa invigilando para nós. Então, o mero inadimplemento já é culpa invigilando. E, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é. Não é? Então, o que nós precisamos? É enfrentar o tema, motivar, fundamentar. E, com isso, é verdade, nós retiraremos essa litigiosidade toda. Então, um dos grandes elementos de retirar a litigiosidade é ter, naturalmente, uma conduta que seja uma conduta coerente na esteira dos precedentes que estão se formando, dos próprios tribunais. Né? E a jurisprudência do tribunal é tão importante que a Lei 13.015, que agora, com a reforma, haverá, naturalmente, a mudança de comportamento, obrigava os tribunais a uniformizarem a sua jurisprudência. Porque isso vinha da própria questão anterior, né? Que não havia, como era uma regra de uniformidade, os tribunais deverão uniformizar a jurisprudência, né? Era uma regra sem sanção, então não tinha nenhum conteúdo. E ninguém uniformizava porque a parte não provocava, né? Porque a jurisprudência mais dividida era melhor. Eu tenho 50% de chance de ganhar. O advogado não vou pedir para uniformizar a jurisprudência, como diz o gaúcho, perigo uniformizar em sentido contrário. Né? Então, não pedi a uniformização nunca da jurisprudência. E com a 13.015, o que aconteceu? Olha, os tribunais terão que uniformizar a sua jurisprudência, para que dê, é claro, preferencialmente, que não seja contrária à jurisprudência do Tribunal Superior, preferencialmente. Mas não havia um impedimento nesse sentido. É verdade, se houvesse a uniformização contrária, naturalmente, o Superior teria mecanismo de fazer prevalecer a autoridade das suas decisões. Mas, na realidade, a uniformização da jurisprudência é para dar um sentido coerente àquela regra de conduta dentro da região. Porque isso transborda do limite da jurisdição para a sociedade. Vão saber como pensa ou como se interpreta determinada regra jurídica para poder seguir uma conduta. E isso é uma das formas de retirar a própria litigiosidade excessiva. E a outra também, mas é uma questão de mudança cultural, e vai partir por uma mudança fenomenal, que é, naturalmente, a abertura do diálogo, a procura de soluções autônomas para resolução de conflitos. Conciliação, mediação. A arbitragem era tão polêmica que vamos deixar por uma outra oportunidade. Mas são meios, e não é autônoma, é heterônoma, né? Mas, na realidade, o que é preciso saber é exatamente o seguinte, é voltar a sociedade a um crescimento, para que retire aquele primeiro princípio da conflituosidade e do comportamento e da cultura de judicialização dos conflitos para uma negociação. Mas, para isso, é necessário que se reafirme a própria estrutura e legitimidade das representações sindicais. E essa legitimidade ela não far-se-á somente com a ausência de cobrança da contribuição, não. Ela é muito mais profunda, e ela tinha que ter começado pelo outro lado, começado pela representatividade, porque o Brasil é o único país do mundo que sindicato não precisa de sócio, ou até então não precisava de sócio, porque a contribuição era compulsória. Então, quanto menos sócio tivesse, menos
né, menos chato na Assembleia, né, e menos chato querendo ser candidato a presidente, não é mesmo? E com isso, né, e a tal história, havia sindicatos no Rio de Janeiro, sindicatos comerciários, né, e tem um PN no Tribunal Superior do Trabalho, o famoso PN 119, né, em que impedia a cobrança da contribuição assistencial dos não associados. Isso provocou, naturalmente, uma polêmica muito grande na estrutura sindical do Brasil. E eu me lembro, uma vez, nós estávamos numa reunião no Tribunal Superior do Trabalho, em que as confederações de trabalhadores se reuniram e pediram uma audiência conosco para poder justificar a necessidade do PN 119. E eu tive um insight de fazer um levantamento do que representava a cobrança do PN 119 dos não associados a partir da arrecadação da contribuição social do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. A arrecadação dos sindicatos comerciários do Rio de Janeiro é 1 bilhão por ano. A arrecadação da contribuição sindical. Multiplica por 2 a contribuição assistencial, né? Então, uma arrecadação que passaria de 1 bilhão para 3 bilhões por ano, com uma categoria com mais de 1 milhão de integrantes na categoria, e não tinha 30 mil associados, com uma arrecadação de 2 bilhões. E o que representa isso para a categoria dos comerciários no Rio de Janeiro? Então, é preciso que haja uma mudança de comportamento com relação a isso, para que tenha legitimidade e possa realmente celebrar acordos que tenham validade, que não possam ser discutidos a própria constitucionalidade deles no judiciário, porque é o que ocorre na atualidade. Então, tem vários mecanismos de redução da litigiosidade que explode no país, mas a partir dessas constatações. Primeiro, uma incerteza da jurisprudência, porque, na realidade, nós vemos que determinadas relações jurídicas são decididas com a mesma tese jurídica de uma determinada maneira e de outra determinada maneira diametralmente oposta. E isso, naturalmente, acena com a possibilidade de judicialização para obter, pelo menos, o êxito naquela demanda por sorteio. Então, é o sorteio que irá determinar o êxito da pretensão deduzida. Isso é verdade. O judiciário precisa tomar conhecimento, ter noção absoluta do que acontece para evitar que se repita. E é através da coerência da jurisprudência e da uniformização da jurisprudência e da cultura dos precedentes que iremos ter uma nova realidade, uma nova história, até mesmo para vincular os atores sociais. Senhores, eu trouxe aqui, mas sabe que eu acabei muito bem. Mas, na realidade, são essas questões que a gente incomodam mesmo a todos nós e que nós precisamos, de fato, vislumbrar essa mudança, né? Esperamos que nós estamos vivendo um cenário, uma história de grandes mudanças. A reforma trabalhista, né? Que foi a CLT acusada de ser um dos autores, né, da recessão econômica, e, na realidade, a gente sabe que não é nada disso, não é a legislação social que impede o crescimento de um país, mas, sim, a falta de política de geração de empregos, né? Se houvesse uma política séria de geração de empregos, nós teríamos uma outra realidade, uma outra história
a contar. Mas que tudo isso venha como um exemplo para nós, um exemplo de que nós podemos superar toda essa dificuldade, toda essa adversidade, para juntos, não é, nesse cenário que nós escolhemos, propugnar por uma história de um país mais justo, mais equilibrado e mais feliz. Agradeço aos senhores pela paciência de terem me ouvido. Muito obrigado. E vamos lá, quem quiser. Ministro Aloysio, muito obrigado. Ministro Aloysio compartilha conosco seus 36 anos de magistratura, passando por todas as etapas da carreira trabalhista, como juiz substituto, juiz titular, desembargador do Tribunal Regional do Rio de Janeiro e agora como ministro do TST. E nessa caminhada, sem dúvida, permite ao ministro ter uma visão muito mais ampliada do que quem ainda, até pela idade, está trilhando ainda a subida da montanha. E, compartilhando essa experiência, nos traz várias informações, mas, em resumo, nos deixa uma mensagem de mudança de paradigmas, de que a sociedade demanda um novo padrão de jurisdição e que uma justiça coerente passa a ser até um patrimônio da própria sociedade, na medida em que uniformiza para a sociedade a conduta normativa que deve seguir. Então, ministro, com esse agradecimento que reflete, de fato, todos da plateia, agradecemos profundamente a sua disponibilidade e agora ainda temos um tempo para explorar um pouquinho mais o ministro Aloysio. Então, as perguntas podem ser dirigidas à mesa. Eu vou contar um caso. Antes de ser juiz, eu fui procurador da Caixa Federal. Quando eu fui no café conversar com um colega, eu conversei com ele, hoje consegui terminar uma contestação. O colega atendia os processos da Justiça Federal. Ele me mostrou um carrinho, eu fiz 200 contestações hoje. Era tudo igual, né? Então, lá tem processo repetitivo. Eu não vejo na Justiça do Trabalho, pelo menos no primeiro grau, que as demandas repetitivas sejam um grande desafogo para nós. Porque nós temos uma acumulação de pedidos, né, que muitas vezes não chegam nos tribunais. A gente tem que instruir... o senhor é juiz de carreira, deve se lembrar? A gente instrui... Tá certo. A gente instrui N fatos. Quer dizer, ontem, a minha última audiência, eu tive 6 testemunhas e 2 partes. Eu vi 8 pessoas para N fatos. E, talvez, no tribunal, o recurso seja para 1 ponto, 2 pontos, e ali não tem demanda repetitiva. Então, eu não vejo como desafogar o trabalho, a litigiosidade do primeiro grau, com a questão das demandas repetitivas. Na Justiça Federal, tudo bem, tem muitos processos, mas nós não temos, né? E esse aspecto nos deixa, assim, o juiz do primeiro grau, quer dizer, não é valorizado esse detalhe, a começar pela regulamentação da gratificação de acúmulo de jurisdição. Quer dizer, a Justiça Federal tem uma regra, e a nossa regra é igual à dela, praticamente, só que a Justiça Federal tem outro tipo de processo. Então, toda a preocupação do juiz do primeiro grau é que não é levado em conta a acumulação de pedidos. Quer dizer, cada ação ela é contada uma ação, mas nós temos muito mais pedidos e mais fatos para apreciar do que os tribunais, porque nos tribunais vai afunilando, cada vez é menos assuntos. Chega no TST, são poucos assuntos, enquanto no primeiro grau, a gente tem que esgotar e analisar todos os temas, né? Então, eu não vejo assim como nós podemos diminuir os processos com
a questão das demandas repetitivas no primeiro grau. Deixa eu pedir ao colega para formular a pergunta, então, para a gente. Eu gostaria que o ministro, vamos dizer, qual é a nossa alternativa para o primeiro grau, para... Olha, eu devo dizer uma coisa. Eu tenho uma lembrança boa ainda da época do primeiro, embora, né, eu já me chamar de velho aqui, né? Na realidade, já são muitos anos que eu estou, né, no segundo grau, quer dizer, no segundo e no Tribunal Superior do Trabalho. Já se passaram mais de 20 anos, né? São 36 anos de magistratura. Então, na realidade, o que ocorre é o seguinte: não é verdade, me perdoa, com relação à acumulação de ações nos recursos. Porque a parte, quando ela não é vitoriosa no primeiro grau, ela recorre. E, aliás, 2 recorrentes. Aquele que perdeu parcialmente, o vencido parcialmente, e ambos, autor e réu, recorrem. Quando chega no Tribunal Superior do Trabalho, na realidade, hoje, nós temos 17 temas recursais para decidir. A Lei 13.015, e até veio a Instrução Normativa número 40, em face do cancelamento da súmula 285 e da decisão de admissibilidade por tema, o Tribunal Regional terá que se manifestar sobre todos os temas recursais, que desafia para a parte, como um filtro recursal, o agravo, mesmo que o seu recurso tenha sido admitido por um dos temas. Nos demais temas, se ela quiser que o Tribunal Superior se manifeste, terá que recorrer, terá que agravar de instrumento sob pena de preclusão. Essa é a orientação trazida pela Instrução Normativa número 40. Na realidade, a questão do acúmulo da jurisdição, é preciso que se entenda um critério objetivo para poder se remunerar isso, que, naturalmente, o CNJ está cuidando. É claro que a Justiça Federal tem uma regra para pagamento do acúmulo de jurisdição e a Justiça do Trabalho tem outra. Só que existe uma competência concorrente entre o CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, houve uma resolução administrativa de número 63, que, naturalmente, tentou definir quais seriam os critérios para se remunerar o acúmulo da jurisdição. E isso, naturalmente, tem tido um conflito até mesmo com a postura do Conselho Nacional de Justiça, tanto que as associações de magistrados judicializaram no Conselho Nacional de Justiça essas regras com relação à remuneração, mas é uma questão administrativa de norteamento. O que ocorre é o seguinte: se me perguntar o que você acha do acúmulo, do adicional por acúmulo de função, eu acho horroroso. Não acho que isso resolva absolutamente a questão da remuneração do magistrado no Brasil. E toda vez que nós procuramos um método para remunerar por um critério que não seja o transparente, aquele que a sociedade vai ver, nós criamos um problema seríssimo. Acho que o juiz tem que receber bem, ser bem pago, e acabar com essa história, auxílio moradia. Não cabe na cabeça do povo, em geral, um juiz receber auxílio moradia, tendo casa própria. Não dá para entender. Acúmulo de função é o mesmo. Se lembra, por exemplo, tem estados membros da União que o juiz recebe auxílio paletó. Entendeu? O auxílio paletó, como é que eu vou justificar dentro do processo de transparência? Assim, não, o auxílio paletó é porque fica difícil. Então, é preciso saber, e isso daí foi objeto da minha sabatina no Senado Federal, agora para ir para o CNJ. Né? Os senadores ficaram impressionados
né, com a história de que eles, qualquer coisinha, estão querendo prender senador, e juiz recebendo acima do teto. Então, me torpedearam de perguntas, né? Até uma senadora veio sentar do meu lado ali para ficar me né? espezinhando com relação a isso. E eu só dizia o seguinte, olha aqui, o juiz tem que ter um patamar de remuneração que seja digno, que seja, naturalmente, correspondente à sua atividade, porque qualquer chefete de serviço ganha mais do que um juiz hoje. Não é? Se nós pegarmos um chefe de serviço de um banco estatal, vai ganhar mais que um juiz. Então, é necessário que haja uma remuneração justa, uma remuneração que responda pela autoridade da função que ele exerce. E, naturalmente, sem deixar de puxar a sardinha para o meu lado, remunerar o tempo de serviço. Até por uma questão, né? Não preciso dizer porquê, né? Mas não é por isso, não. É porque valorizar o tempo de serviço. Porque hoje, por exemplo, um juiz, ele toma posse como juiz substituto e recebe 15% a menos que um ministro do Supremo Tribunal Federal. E se puser o adicional de acúmulo de função, ele passa a receber igual. Então, o cara chega com 25 anos de idade, toma posse como juiz e ganha igual ao ministro Supremo, o ministro Celso de Mello, que é o decano. Tá. Né? Então, é claro, tem que criar um mecanismo de enfrentamento. Agora, com relação à demanda repetitiva, a demanda repetitiva ela se dá pela tese jurídica. Por exemplo, com relação à Caixa Econômica Federal, aquele adicional como é que é o nome que eu esqueci agora, gente? CTVA. Se decidiu a natureza salarial da CTVA. Quantos processos tem da Caixa Econômica em que ele se insurge contra a natureza salarial da CTVA? Até hoje. É uma demanda repetitiva. Eles estão demandando repetitivamente sobre a interpretação porque assim, não se conformam com a natureza salarial da CTVA. Então, é preciso que a decisão tenha autoridade, mesmo que a decisão não tenha sido proferida naquele processo. Mas a tese jurídica já foi proferida e tem que ter autoridade. Gente, quantas vezes se decidiu sobre isso? É essa questão que nós estamos enfrentando e que eu enfrento. Né, como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eu vou decidir lá ainda sobre a CTVA, sobre a natureza salarial da CTVA. E seus reflexos, até na complementação da aposentadoria. Mas, olha, há mais de 6 anos, mais de 8 anos, que nós decidimos que a CTVA tinha natureza salarial. Então, essas questões, elas se tornam repetitivas por isso. É a tese jurídica repetitiva. E essa, se eu tivesse uma decisão vinculante, chegaria a defesa da empresa dizendo, olha, não tem natureza salarial, dizia, tem sim. Pronto, está resolvido. E daí não cabe recurso. Essa é a questão. Com isso, eu retiro o litígio, porque não vai adiantar, eu não vou ganhar mais tempo. Eu não tenho que provocar jurisdição no Tribunal Regional, no Tribunal Superior, e ir para o Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, a CTVA não tem natureza salarial, a natureza é indenizatória. Não é verdade? Então, é essa questão que nós precisamos entender. Se nós decidirmos com coerência de jurisprudência, dando força e tendo caráter obrigatório, não haverá repetição de litígio. O que acontece também é que tem muitos lugares que o cara diz, olha, CTVA é indenizatória, só para contrariar.
Aí sobe lá em cima, não é, rapaz, já dissemos. Né? Enfim. Tem uma pergunta. Boa tarde, ministro. Meu nome é Alessandro, sou juiz substituto aqui em Florianópolis. O senhor citou a Lei 13.015, de 2014, que, dentre outras coisas, ela estabeleceu um incidente de uniformização de jurisprudência, alterou o artigo 896 da CLT. A reforma trabalhista, agora, a Lei 13.467, revogou esses artigos da CLT e, por consequência, acabou com o incidente de uniformização de jurisprudência nos TRTs, né? E, além disso, ela também estabeleceu alguns requisitos que, aparentemente, visam dificultar a adoção de súmulas nos tribunais e positivou várias súmulas do TST, algumas no sentido totalmente contrário ao que a súmula dizia. Então, a impressão que se tem é que o legislador ele deu uma guinada nessa cultura inicial de valorização dos precedentes para voltar para aquela cultura antiga de predomínio da norma escrita. Queria saber se essa sua visão também em relação a isso. Eu não pedi isso, hein? Já estou falando. Eu não pedi. Só para complementar, estamos no mesmo tema, então só para acrescentar um ponto que o ministro tocou, que para mim eu acho que é fundamental para o aspecto psicológico do entendimento com relação aos precedentes, que é se entender parte desse processo, né? Porque o que muitas vezes a gente não tem dificuldade de compreender no primeiro grau, tenho certeza que o ministro lembra disso, até porque citou, é como que aquela decisão foi tomada sem muito debate, sem a participação do juiz de primeiro grau. Então, uma sugestão, talvez, para ser analisado, dessa possibilidade ou não, seria se abrir nesses debates sobre a fixação de um precedente a oitiva da associação, no caso a nacional, ou nos tribunais das regionais, visando só uma defesa de posição, levar ao Tribunal Superior as reflexões dos juízes, que normalmente as associações representam mais o primeiro grau, né, em geral, com relação a esses temas. Talvez pudesse agregar alguns elementos, e daí a gente acabasse se sentindo, pelo menos um pouquinho, mais parte desse processo. Meu caro amigo Munhoz, eu vou lhe dizer com toda sinceridade com relação a esse aspecto. Quando se fala em incidente de resolução de recurso repetitivo e de demanda repetitiva, quando eu disse abertura do debate, é abertura do debate. E nada impede que a Associação de Juízes ingresse como amicus curiae. O que eu não tenho visto é o interesse da Associação de Juízes na atualidade. E isso daí estou dizendo, como nós, né, podemos dizer com a maior autoridade que eu fui presidente da Matra. Né? E eu não vejo uma preocupação na atualidade das associações de magistrado com esse debate. Eu vejo um debate muito diferente exercido por parte das Amatras e da Anamatra. Me perdoa se eu estou fazendo alguns juízos de valor errado, mas é o que eu estou sentindo. Então, eu não vejo uma aproximação desse debate mais acadêmico e um debate mais voltado para a jurisdição. Eu vejo um debate muito mais... sindical, né? Sabe? Muito mais de defesa de prerrogativa sindical do que propriamente da atividade como jurisdição. Gente, posso estar fazendo um juízo de valor equivocado, mas é o que eu senti. Agora, com relação à questão da 13.015, é que, na realidade, foi um grande, talvez, a questão da revogação do incidente, da uniformização da jurisprudência pelos tribunais regionais, talvez eu vejo isso como um retrocesso, porque estava começando a isso. É claro que tudo isso provoca sempre uma resistência, e dos próprios tribunais regionais. Não é? Houve uma resistência inicial sobre isso, não estou dizendo, é claro, com exceção da 12ª região, não é verdade? Mas de alguns tribunais com relação a ele uniformizar a sua jurisprudência. E é verdade, uniformizando a jurisprudência vincula.
Porque esse é o grande problema, é a nossa cultura com relação aos incidentes. O tribunal ele está muito mais submetido à sua jurisprudência do que o juiz de primeiro grau. Então, por exemplo, um juiz de primeiro grau pode chegar e dizer assim, não comungo com a súmula, que é persuasiva. Quantas vezes já ouvimos isso na vida? Não comungo com o entendimento da súmula tal do Tribunal Superior do Trabalho. Nós, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, não temos esse direito. Nós não podemos dizer, eu não comungo com o entendimento da súmula tal. Por quê? Ela vincula. E nos tribunais, uma vez uniformizada a jurisprudência, a decisão prevalecente vincula. Acabou. Eu tenho que abrir mão do meu entendimento pessoal para adotar a tese prevalecente. Isso não é de agora, gente. Em 1925, James Goldschmidt retratava exatamente a primeira adoção na Alemanha da submissão do voto minoritário ao majoritário, dizendo o seguinte, toda vez que alguém ficar vencido, não era vencido o termo, mas que a tese defendida não tiver acolhida pela maioria dos integrantes da corte, o juiz terá que submeter-se ao entendimento majoritário. É pressuposto de Estado democrático de direito, né? Nós temos, não, olha, Estado democrático de direito, né? Aí, quando chega na hora da maioria, não é tão democrático assim, porque o meu entendimento tem mais valor. Então, me parece que a uniformização da jurisprudência ela tiraria a divergência interna. Com relação ao aspecto da dificuldade ou da impedimento da própria atuação do poder do Tribunal Superior do Trabalho na edição de súmulas, também é uma restrição à atuação. O que nós fazíamos na edição de súmula, hoje nós vamos ter que debater muito mais para ter uma unidade maior dentro do próprio tribunal, para poder, naturalmente, estabelecer mudança em relação às súmulas. Nada impede que no overhauling e no distinguish, né, possa haver a adoção de uma súmula com menos rigor. Mas, na realidade, é isso aí. É preciso que haja quase a unanimidade dos ministros a se manifestarem de uma determinada maneira para haver a alteração da súmula. Não é o que vai acontecer, porque o incidente de resolução de recurso repetitivo vincula. E aí basta a maioria. Então, não será uma regra absoluta. Perfeito? Ministro, só aproveitando, talvez me permite, Alexandre, lamentando a revogação do IUGE, mais uma vez, aqui, quem sabe, a proposição do Zé Lúcio seja aproveitável dentro da transcendência, né? Eu gostaria de ouvir alguma coisa de Vossa Excelência a respeito da transcendência e a possibilidade, quem sabe, das associações colaborarem, OAB e tudo mais, na questão dessas possíveis audiências públicas. A transcendência é interessante, né? Ela não é algo de agora, né? Ela está no artigo 896 desde 2001, quando a medida provisória tinha, vamos dizer assim, força permanente. E foi das últimas medidas provisórias, no governo Fernando Henrique, que foi adotada a questão da transcendência, só que ela deixou para que o Tribunal Superior do Trabalho regulamentasse a transcendência. E o tribunal, por decisão da maioria absoluta, não quis homologar a transcendência. E sempre se posicionou contrariamente à regulamentação, por uma razão muito simples. O grande problema da jurisdição é que os critérios têm que ser objetivos e não subjetivos. Eu não posso criar um pressuposto recursal em que eu acentue a subjetividade, né, de eu dizer, olha, isso aqui não é transcendente, por isso eu não julgo. Isso, na minha opinião, equivale ao arbítrio. As regras precisam ser objetivas. Como foi adotada por motivo de lei,
e até criou o caráter irrecorrível quando se nega transcendência no agravo do instrumento em recurso e revista. É preciso entender exatamente o seguinte: hoje, por força do 489 do CPC, por força do 93.9 da Constituição Federal, terá que ser fundamentado. A decisão que enfrentar a transcendência e dizer que a questão tem se reveste transcendência jurídica, política, social e econômica, terá que ser fundamentada. Até mesmo para dizer que não é porque esse negócio, olha, então vamos chegar à conclusão que o dono da padaria Santa Terezinha jamais terá uma decisão examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque não tem transcendência econômica. Não é assim, não é? Então é preciso entender o seguinte: é verdade. E agora está vindo aí o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, e que trata da transcendência. E até procura mais ou menos definir. Estou dizendo isso que eu sou presidente da Comissão de Regimento Interno, né? Então, eu fui um dos autores da história, mas, por enquanto, ainda não está aprovada, vai ser submetida aos ministros da Corte, né, para que se decida sobre isso, até para definir o que vem a ser transcendência econômica, jurídica, social e política, né? Uma decisão que contraria a súmula e os precedentes vinculantes, não persuasivos, elas têm que ter transcendência, né? Ou política ou jurídica, né? As decisões com relação ao direito social que negam, né, elas têm que ter uma transcendência até mesmo social. Enfim, eu confesso que a transcendência ela tem um caráter de subjetividade, que nós temos que retirar na regulamentação a autoridade absoluta do julgador de exercer essa autoridade subjetiva para não reafirmar uma coisa chamada arbítrio. Então, ministro, mais uma vez, agradecemos a sua palestra, compartilhando sua experiência e os conhecimentos com os magistrados do Tribunal de Santa Catarina, e agradecendo também a participação e a presença de todos, devolvendo a palavra ao cerimonial. Obrigado.